aqui, bom estar com vocês aí também, né? Com Covid ou sem Covid, a nossa vida prossegue, né? Há uma palavra que eu ouvi essa semana em que eu fiquei, na verdade, estou, desde ontem, estou meio, a palavra perplexo, né? Muita coisa, a gente já não tem mais o que surpreender, mas a gente ainda vê umas surpresas ruins. Eu vi um vídeo em que um homem, sem cidade brasileira, mas um homem assim forte, com um filho no colo, pedia socorro, deu 1 quilo de farinha, deu, sabe, chorando, pedindo misericórdia. Há duas coisas que me preocupam ali, e as duas são bíblicas, né? Primeiro, é simplesmente o fato de que há uma pessoa gritando, pedindo misericórdia e pedindo para trabalhar, né? Não é por mais nada, né? Isso é uma coisa que eu nunca fosse ver, né? No mundo, o pessoal lutando para poder trabalhar. Eu acho que nunca fosse ver isso. Isso é um princípio de honestidade. Quando a gente tem isso, é um princípio de honestidade, né? O pessoal podia se meter para o mundo da bandidagem, enfim, mas não quer ser honesto. E segundo, que eu vi o homem gritando, demorou algum tempo para que alguém estendesse a mão e ajudasse uma coisa. Aí eu percebo o que a Bíblia diz. Quando vier o Filho do Homem, primeiro, porventura achará fé na terra, segundo, por aumentar a iniquidade, por se multiplicar, não aumentar. Aumentar é uma coisa que vai crescendo, multiplicar é uma coisa que é gradativa, as pessoas vão fazendo isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, essa é uma ausência total de amor, cada um pensa para comigo e deu para a bola. E ressaltar que multiplicação é uma coisa que é feita, mas se multiplica uma família, casal casa, tem filhos. É uma coisa que é feita por mais de uma pessoa. Segundo, iniquidade é um pecado que só o crente pode cometer. Quando você lê iníquo na Bíblia, iníquo é o crente. O ímpio é aquele que não conhece Jesus, que não conhece a palavra, que era tido pelos judeus de ímpio porque não era judeu, né? Mas o iníquo, só o crente pode ser iníquo, porque aquele que comete a iniquidade, porque a iniquidade é o pecado repetitivo, sem arrependimento, ou o pecado premeditado. E aí a Bíblia diz, por aumentar esse tipo de pecado, o amor de muitos vai se esfriar. O pino centro da criação é Cristo. E no centro do termo da graça é a igreja, o termômetro é a igreja. Então nós estamos vendo esse tempo, Deus tem esse período aí de ausência de culto, e a gente teve alguns eventos fora aí já cancelados, a gente, né? Claro que a igreja não vai manter, porque não pode nem reunir o povo, né? E nesse período Deus tem falado muito comigo sobre algumas coisas, sobre a palavra principalmente, e nessa linha de pensamento, irmãos. Isso me assusta, porque a Bíblia está cumprindo, estamos nas portas, não tem mais onde. Há um avivamento que virá aí, eu creio, mas esse avivamento, eu falei semana passada, né? Você acha que o avivamento é barulho, é os cultos, é resultado, salvação, batismo, renovo, isso é resultado de avivamento. Avivamento é algo que frutifica e brota no seio da igreja, gera arrependimento, gera uma busca em si pelo Senhor. Isso aí é avivamento. É que a gente foca no resultado, né? Você vê a construção, mas esquece o alicerce. Mas o avivamento é algo mais interno, né? Antes dos avivamentos da Rua Azul acontecer, há 100 anos antes, 200 anos antes, os caras estavam morrendo já. Vou mais atrás, muito tempo antes das luzes explodir o avivamento, os mártires da fé, os pais da igreja, estavam dando a vida, né? O sangue, né? Para que isso acontecesse. Então, irmãos, há muita coisa para acontecer aí no meio, e as coisas são muito rápidas. Por isso, seria o tempo em que o semeador seria seguido por aquele que colhia. Esse tão rápido, nós já estamos agora. E as coisas vão piorar. Então, oremos, sejamos crentes nessa última hora, né? Tenho orado, tenho, Senhor, me guarda, me faz ser crente o suficiente para suportar o que está por vir, me faz ser crente para entender a tua vontade, porque confiança minha, irmãos, não está em Brasília, não está em nada, nem em exército. É a confiança no Senhor. Deus quiser que eu morra, vou morrer, Deus quiser que não. Pronto, né? Só uma palavra para vocês. Irmão, quero recomendar 2 livros hoje aqui, 2 livros muito bons. Esse aqui eu estou lendo agora, de Adão a Jesus. Esse aqui tem 50 homens, 50 personagens de Adão até Cristo. A história deles, o que mais... Eu estava lendo hoje só no caminho, no começo. Estou lendo sobre Caim. Irmãos, a coisa é tremenda. Porque você olhar, você lê o texto, gente, olha só de Caim, irmãos, a profundidade, a escolha que Caim teve, o porquê Caim escolheu não ouvir Deus, a forma carinhosa que Deus disse, olha Caim, o pecado está à porta, ele vai te dominar, rapaz, né? Então aqui, de Adão a Jesus, perdão, 50 personagens, tem um histórico breve deles, muito bom, e deixa eu ver aqui, o autor é Jim George, o autor, mas é muito bom, eu não sei quando é que está, da editora Graça,
Não sei quanto é que está, que eu ganhei de presente agora há poucos dias. E esse outro livro aqui, este eu recomendo, que eu esperei muito tempo para ganhar. E a Fábio comprou na internet baratinho esses dias, naqueles apagão lá, aqueles baixo preço, né? A Torá comentada, do português, do hebraico para o português. É os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá comentada, versículo por versículo. Irmão, isso aqui é muito bom. Eu estou lendo assim, estou em Gênesis, começando em Gênesis, né? Eu já fiz um estudo sobre Gênesis, agora já tinha uma coisa, o meu estudo sobre Gênesis é muito bom. Hebraico e português. É comentado como um judeu comenta, texto por texto, o significado. É muito bom e vale a pena você ter, que são 5 livros aqui dentro, vale a pena você ter na tua casa aí. Não sei se dá mais de R$200 um livro desse, não sei se chega a R$200, mas a Fábio pegou na promoção, deve ter pegado no máximo 100 e pouco, R$120, eu acho, não pelo que eu vi no cartão. Eu fui ver depois no cartão, né, mas deve ser isso aí. Mas muito bom, vale a pena você ter na tua casa, é bom demais. Agora só falta lugar. Olha se o Justo vai fazer para mim ainda uma. Ele vai fazer para mim a estante de colocar, não tem mais espaço. Não, oferta, não tem mais espaço lá em casa. Tanto, graças a Deus, né? Não tem mais espaço no livro, eu tenho que arrumar um espaço. Não se preocupe que eu não vou mandar para sua casa, não, irmão. Pode deixar. Né? O pessoal diz, você quer mandar para casa, né? Eu já dei muito livro, já dei mais de. Olha, por cima eu contei mais de 250 livros, eu já dei, né? Então, agora não dou mais nenhum, porque é difícil para você. Vamos lá para o nosso livro, a gente parou na página número 15, é isso, gente? A gente parou falando sobre a influência helênica, a gente entrou então falando aí sobre a formação do período, o período de formação, a fase patriarcal, a fase do cativeiro, juízes, né? Primeiro a fase do cativeiro, falamos sobre a monarquia, o período antes do cativeiro, a fase da monarquia, então, a divisão do império, Davi, após Davi, pós Império Salomônico, enfim, quando há aquela divisão. Aí então, depois tem o cativeiro, né? A Síria e o cativeiro da Babilônia. Depois o momento persa, o momento grego. E aí nós vamos entrar hoje, nós vamos falar também sobre o momento romano. Mas durante esse período ainda, antes da dominação romana, nós falamos aí sobre a revolta dos Macabeus, né? A revolta do Matitias, o grande sacerdote, né? Com seus filhos, Judas e os demais aí, que fizeram aquela grande rebelião, que foi a pior de todos os embates contra aquele momento de dominação. É por isso que o judeu era temido, irmão. É por isso que o judeu era temido. Deixa eu só desconectar aqui, irmão, porque eu não gosto que os alunos fiquem mexendo, também não. É lá da empresa, eu não vou ver agora. Não estou no trabalho agora. Tem hora para trabalhar e tem hora para. É o meu chefe, deixa quieto, vai esperar. Aí, olha só, irmãos, que interessante. Né? Primeiro está o chefe que é da eternidade. Né? Olha que interessante. Aquele momento histórico em que eles estão debaixo daquele momento de dominação, Israel sempre foi um espinho para todo mundo. É por isso que vai ser bem sábia a palavra que vai ser dita lá, quando Amã vai dizer para Assuero, né? Tem um povo no nosso meio aí que não anda segundo as nossas leis. O judeu nunca, irmãos. Nós vamos ver hoje aqui, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa tremenda. Porque Israel, mesmo no período interbíblico, Israel continuou prosseguindo com o costume da lei. Israel não parou de guardar a lei, de cumprir a lei. É tremendo isso. Só que nesse momento de dominação, ainda antes do Império Romano, nesse momento de dominação, começa a acontecer algumas coisas dentro de Jerusalém, já era patriarcada, Israel já está sendo restaurada, não como nação, agora como um povo vassalo, né? Um povo que pagava impostos, que morava na sua terra, mas não possuía o que era seu. Né? A verdade é que eles tinham que pagar impostos. Né? O vassalo não é escravo, o vassalo é um escravo livre, é um povo, uma nação que foi libertada, logo tinha certas liberdades, não tinha um governo próprio, era naquele momento regido pelos sumos sacerdotes, as autoridades políticas e religiosas, que a gente vai falar depois, tinha uma certa independência, mas não ao ponto de se mandar. Por quê? Porque a partir do momento que eles quisessem mandar, que eles cortassem, deixassem pagar imposto, e você vai ver isso muitas vezes, ainda antes, quando Israel ainda era um reino. Israel era vassalo, foi vassalo da Síria, foi vassalo de outros impérios poderosos do Egito. Tanto é que quando, naquele fato de Ezequias, não me falha a memória, que o rei Ezequias, que o rei da Síria manda dizer para ele, Ezequias, estou te enviando meu capitão, e ele vai esquadrinhar a tua casa. O que você tem aí é meu. As tuas mulheres são minhas, os teus filhos são meus. E Ezequias manda a mensagem, é verdade, o que eu tenho é teu mesmo, tu é meu senhor, ou seja, porque ele era vassalo dele.
Mas ele manda eles de volta, olha o seguinte, eu vou levar os teus filhos agora como escravos, vou fazer isso, daí eles, não, aí não. Mas naquilo lá era Deus usando o rei da Síria para provocar o rei para que ele dissesse que não, porque Deus ia defender a cidade. Deus queria romper com a escravidão. Irmãos, apesar de Israel estar vendo, veja uma coisa, apesar de Israel estar distante do propósito de Deus, apesar de Israel estar vivendo longe do que Deus havia projetado para eles, Deus não podia quebrar uma aliança. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que princípio, a aliança, Deus jamais vai quebrar. Sabe, o princípio, irmãos, é inquebrável. E Deus tem estipulado, olha Israel, irmãos. Falei semana passada, né? Israel não é o pino sempre, só olhar para Israel que é o termômetro. Não, irmãos, Israel não é o termômetro. O termômetro é a igreja. Israel serviu a um propósito. Qual é o propósito? Trazer de Israel um projeto do que Deus queria para a humanidade. Um reino sacerdotal, enfim, o que viria a ser o Cristo, todo aquele sacrifício, aquela coisa toda, e dali vir o Messias. Pronto, quando Israel rejeita o Messias, Israel fica parado no tempo. Na questão da graça, está lá. Vai ter o tempo dele, mas está lá. Israel não é o centro. O centro é a igreja. Cristo que está na igreja. O Senhor está no meio do nosso meio, ou seja, o centro é a igreja. Tudo que acontece é com a igreja, é por isso que nós somos irmãos do contra, é por isso que a gente é taxado, foi perseguido a vida inteira e vai continuar sendo perseguido, irmãos. Nós somos o centro. Quer olhar para alguma coisa, ver alguma coisa, você olha para a igreja. Uma igreja fraca é um povo fraco, corrompido. Uma igreja forte e poderosa parece. Olha no século XVIII, a igreja rompeu, irmãos. A igreja quebrou tudo. Os caras, 20 e poucas pessoas puseram fogo no mundo, irmãos. 22 homens, o suficiente, claro que tem mais um montante de pessoas importantes, mas 22 homens foram suficientes para pôr fogo no mundo. A Europa queimou, sabe? O povo, irmãos, vinha para Jesus. Era um tempo de grande, não era de grandes tempos, era um tempo de pregações gigantescas. E as pessoas se aglomeraram aos punhados para ouvir homens pregar. 22 pessoas só. Sabe? Porque ele está aqui, o termômetro é a igreja. Né? E uma igreja fria, sem intimidade com Deus, sem expectativa alguma, gera um fogo da mesma forma. Vamos lá. A aquisição de cargos através do suborno. Olha só o que começou a acontecer. Primeiro, nós vimos na aula passada, que começou a acontecer a influência do helenismo, ou seja, a cultura grega, depois de Alexandre Grande, Paulo de Alexandre Grande, a questão de os irmãos lembram que ele entrou em Jerusalém, foi recebido pelo sacerdote, se prostrou perante o sacerdote, toda essa questão aí, né? Ele que é o grande líder, imperador grego, que morreu com 33 anos, né? Um homem que morreu muito novo, deixou o império dele dividido para os 4 imperadores, 4 generais, criaram 4 nações, falou sobre isso, e criou-se então os 2 partidos do judaísmo naquele período, né? Os conservadores e os liberais, os helênicos, e algumas coisas começaram a acontecer devido a essa força do helenismo. Que é o helenismo? Viver como os gregos, falar o grego, andar como os gregos, a influência deles. Os romanos vinham, olha a diferença, os romanos vinham, colocavam dominação sobre o povo que eles conquistavam, eles impunham as suas leis a uma liberdade de culto. Pode cultuar como você quiser cultuar, desde que você respeite a autoridade de César. Vocês não entendem que nós são império nosso, nós somos povo nosso, pode cultuar. Os gregos não. Os gregos vinham e começaram a influenciar para que os povos se voltassem para eles. Tanto é que nós vimos na aula passada que o povo não morava mais em Jerusalém. O povo morava em Alexandria e visitava Jerusalém. E as pessoas mais importantes de Judá não ficavam em Judá, e iam para Alexandria. Alexandria era o centro da Grécia da época. E aí eles iam para lá, aprendiam os costumes, aprendiam as leis, aprendiam o jeito de se portar dos gregos e voltavam e traziam aqueles costumes para dentro de Jerusalém. E o judeu estava preparado para lidar com aquilo, eles acabavam aceitando e se tornavam gradativamente o povo helênico. Vamos lá. Aquisição de cargos através do suborno. Vamos ler um pouquinho? Quem começa lendo para mim aí? Quem? Então vou colocar aqui uma coluna. Página de número 14, né? 14, para os irmãos não é 14, né? Provavelmente nada contribuiu tanto para a revolta dos macabeus quanto o simonismo, com a compra e luta política por cargos religiosos. Durante o período áureo da religião judaica, a classe sacerdotal manteve-se como um círculo fechado, conservando as tradições religiosas da sucessão ao cargo do sumo sacerdote, o mais importante de todos os cargos religiosos do judaísmo. No período sírio, entretanto, as disputas pelos cargos religiosos da religião judaica tornaram-se insuportáveis por aqueles que ansiavam por um judaísmo livre de corrupção e disputas políticas.
Em um desses momentos inglórios para o judaísmo, o sacerdote Jasson, ou Josué, através do suborno, surrupiou o cargo de sumo sacerdote de seu irmão Onias, tornando-se influente no período de Antíoco e procedendo irreverentemente contra a religião e tradições judaicas, ora promovendo jogos, ora promovendo festas com base na cultura helênica. Eita, bom. Olha que interessante, irmãos. Aqui vai falar de suborno. Primeiro, vamos entender o seguinte: neste momento histórico, o sumo sacerdote passa a ser maior autoridade. Ele é o cara, ele une a questão política e a questão religiosa juntas. Então ele une dois poderes. E aqui vou dizer, irmãos, sobre o perigo disso. Nunca deu certo Estado e Igreja. Igreja, Estado é Estado. Porque, irmãos, a Igreja está em cima do está sobre o Estado. A Igreja nunca vai estar embaixo do Estado, irmãos. Nunca deu certo. É por isso que eu volto a dizer, eu vou dizer sempre, a respeito à autoridade constituída, oro, é nosso dever, já orava antes, irmão, porque estava antes, imagina por agora. Eu defendo. Oro, defendo, abençoo, declaro que Deus dê sabedoria e autoridade para eles governarem essa nação, com respeito, com temor a Deus, mas a Igreja está aqui, irmãos. A Igreja nunca pode estar abaixo do Estado. Deixa o irmão entregar as provas primeiro, depois eu continuo. A Igreja nunca pode estar abaixo do Estado, irmão. O poder do Estado é um poder político, é um poder constituído por Deus, sim, mas a Igreja não é um poder constituído por Deus. A Igreja é um poder que está em Deus e que está na Igreja, porque a Igreja é de Deus. Então, aí nós vamos entender essa questão. Nunca vai dar certo. Nunca Deus nunca vai dar, porque dois poderes totalmente extremos. E aí, essa questão aqui, por exemplo, começaram a vender o cargo sacerdotal, irmãos. Aqui vai andar, o Flávio Josefo diz, conta o historiador judeu, de que muitos sacerdotes nem sequer eram crentes, nem sequer eram judeus mesmo, eram judeus de nascimento, mas nem sequer tinham fé. A maioria deles só usava a divindade sacerdotal, faziam os rituais por uma função política. Eles nem sequer sabiam o que estavam fazendo, a maioria nunca tinha lido a Torá, a maioria nunca tinha participado de uma reunião, mas era promovido. Isso aqui nos lembra, se a gente voltar um pouco mais para frente, vai nos lembrar quando o primeiro imperador cristão, me ajude aí, lembrar? Em 326, Constantino assumiu o trono e Constantino passou a fazer o que? Constantino se declarou chefe da igreja e chefe do Estado. E aí todos o Constantino foi uma bênção, que aliviou, parou com a perseguição, aquela coisa toda, mas foi uma maldição também, que trouxe tudo que era dentro da igreja. E todo mundo queria ser do partido de Constantino. Quem queria ser contra o imperador? Aí todo mundo ficou crente da noite para o dia. Pô, vai da igreja crente, tudo crente. Aí a coisa arada toda. E começaram a promover bispo atontelado, bispo que nem crente era, nem sabia de nada de ser cristão, mas eram pessoas influentes, agora eram cristãos, né? E começaram a colocar nos caras e deu no que deu na igreja. Tá aí, ó, até hoje. Patinando desse jeito aí. Aí tem que vir o Martinho Lutero e companhia para rachar e dizer, peraí, não, a igreja não é isso aí. A igreja é diferente, a igreja é noiva, né? E aqui, nesse momento histórico, Onias mais tarde vai ser morto. O cara vai ser morto, ele vai matar o irmão dele e depois vai perder o cara do sacerdotal. Sabe que é uma briga entre família para ver quem assumia o cargo. Quem assumia a função, irmãos, não era a função de liderança política, era para ministrar perante o Senhor. Sabe, essa inversão de pesos e medidas. E eu fiz uma observação no meu livro aqui, não mudou nada. Não mudou nada. Continua igual até hoje. Sabe? Havia uma briga no tempo. Então, essa questão de suborno para ter. Vamos dizer o seguinte: ó, eu era amigo do imperador. Tanto, me faz sacerdote no lugar do fulano. Beleza, tipo, pago, que pode sumir. Para quem assistiu um filme, que é um filme antigo, com certeza, não vou dizer que você não assistiu porque é antigo, né? Porque eu sou de 90 para cá. Mas para quem assistiu esse filme, que é o filme Grécia, quando o imperador cai, ele nem mora direito, automaticamente o cara que tinha o poder sobre os exércitos das fronteiras, que quem definia o imperador não era o povo, eram os exércitos das fronteiras. Porque os exércitos das fronteiras quem dominava, é os exércitos que definiam quem seria o novo imperador. Então quem tinha o apoio, Constantino foi seu novo imperador, que tinha o apoio dos exércitos da fronteira, né? Quando ele desce, quem tinha o capitão da fronteira desce de cima do tablado onde o imperador havia morrido, já um corre do lado dele e diz, me faz César, eu te enriqueço, eu te promovo, me faz de mim o novo César. E o cara diz, já tem outro na fila. Eu não falo esse termo, né, claro, né, mas ele está dizendo que já tem outras pessoas esperando. Essa questão de comprar uma função, veja bem, para se tornar César, que seria em tese a maior autoridade da época. O judeu aqui não tinha mais herança familiar, tinha que ser filho
Levi, da família da linhagem de Arão, para ser sumo sacerdote. Não tinha mais isso. Era quem tivesse maior peso, a maior influência ou maior poderio financeiro. Deus está se enojando disso. Deus está se enojando disso. Deus, mais pra frente vai falar sobre isso. Na minha casa é a casa de adoração, né? Não essa... E o José, irmãos, é muito enfático, porque veja bem, José foi líder militar, foi historiador e foi traidor. Porque José estava lá de fora, quando os romanos penetraram em Jerusalém, José está montado junto com os romanos. E ele é taxado em Israel até hoje, por muitos é taxado como um traidor, porque traiu a nação. É aquele que acompanhou toda a história. Ele disse, não é certo o que está acontecendo ali. Ele é taxado como um traidor. Para nós, os cristãos, que não, José é historiador, judeu por judeus é traidor. A crueldade de Antíoco Epifânio, né? Aqui eu já falei no ano passado, o cara ele colocou tributos insuportáveis, pesos medidos, ele acabou com a religião e por último, como todo mundo sabe, ele acabou matando, sacrificando uma porca. Eu acho que até falei uma coisa na aula passada, uma porca no templo, do Santo dos Santos, né? Trocou o altar, tirou o altar de sacrifício do Senhor, colocou o altar no lugar, proibiu a adoração, matou os sacerdotes. Quando ele entrou, irmãos, a história diz que quando ele entrou, foi ele ou foi Pompeu? Foi ele. Quando ele entrou no templo, foi entrar no templo com uma porca para sacrificar, os sacerdotes colocaram no caminho. Disseram, não pode entrar aqui. Não é digno entrar nesse lugar. Sabe, ao mesmo tempo que dá um negócio assim do judeu de não guardar aquilo que receberam, que nós também não guardamos, né? Mas ao mesmo tempo esse sentimento nacionalista que eles tinham, irmãos, é tremendo. Porque nós, qualquer coisinha, a gente não é bem assim na fé, né? Não é bem assim, né, irmãos? Qualquer coisa. O judeu não se põe de pé, não é digno entrar aqui. Desarmado, o sacerdote não tinha arma. Diz a história que o antigo vai matando da entrada até no santo lugar. Os sacerdotes, o sangue deles foi jorrando pelo caminho, ele vai matando. Não deixa ninguém de pé. E eles se põem no caminho, vão morrer aqui. Não negam a fé, morrem ali, mas não negam a fé. Proibiu a adoração, proibiu ser circuncidado as crianças. Então tudo isso aqui o antigo fez. Até que eu vou chamar de louco, né? E morreu louco mesmo, na história morreu louco. Prossigamos. Pergunta, gente? Por favor, façam pergunta, não deixem falando, treinadora. Perguntem, argumentem, comentem. Romanos, página 16. Os romanos que eles fizeram. Próximo, lê para mim aí. Pode, irmão, aqui do lado. Aqui. É você mesmo. Romanos. Os judeus foram conquistados pelos romanos. Foi durante a dominação romana que Jesus Cristo nasceu e todo o Novo Testamento foi escrito. Características desse período. Valeu. Continuar? Pode continuar. Cultura grego-romana. Quando os romanos começaram a dominar a língua grega, unia as cidades, as culturas, a política e os homens em um grande intercâmbio. Início, com a ascensão do Império Romano, a cultura da tradição romana funda-se agrega, tornando uma cultura comum conhecida como grego-romano. Olha só, nessa questão, veja bem, os romanos vêm depois dos gregos. E eles, a diferença, como eu disse antes, dos gregos para os romanos, é que os romanos conseguiam assimilar a cultura deles, trazer para dentro de si e permitir a liberdade. Porque eles tinham preocupação na Pax Romana, o processo de domínio que eles tinham era tremendo, irmãos. Tem uma história, inclusive, que eles chegam até... Quem já ouviu falar no muro de Adriano? Quem já ouviu falar no muro de Adriano? Tem até um jogador conhecido que era o muro de Adriano, né? Jogador de futebol americano, né? Ninguém nunca ouviu falar no muro de Adriano? O Muro de Adriano, irmãos, é uma construção antiga que tem até hoje, tá? Ela foi construída no que eles chamavam dos limites, onde hoje é parte da Inglaterra. Eles chamavam de os limites entre os deixa eu lembrar-me aqui, entre os que eram romanos, né, que fugiu o termo que eles usavam, e entre os bárbaros. Os bárbaros eram tudo bárbaro. Quem é bárbaro? Parece que bárbaro a gente imagina aqueles vikings, né? Só lá comendo perna de criança, aquela coisa toda, e com, né, pareciam uns caras. Bárbaro era todo o povo que não falava latim. Quem não fala latim era bárbaro. Então também os vikings eram bárbaros, né? Os povos ali onde, na região dos Bálticos, né? Onde hoje são os países da Romênia, aqueles países todos ali, são os países bálticos, não é que só eles eram, todo o povo que não falasse o latim, que não pertencia ao império, eram os bárbaros.
Os bárbaros depois acabaram destruindo o Império Romano mesmo, mais para frente, bem mais para frente, né? Lá depois da cristiandade latina, eles destruíram o Império Romano mesmo. Mas, naquele momento eles fazem então aquele muro, porque eles foram até o limite deles. Para quem já viu, por exemplo, os desenhos, mas esse você não sabia, ninguém falou do mundo Adriano, mas quem já ouviu falar em Asterix e Obelix aqui? Asterix, Obelix? A gente tem um pessoal que tomava aquela poção mágica lá, os desenhos animados, né? A Gália foi um espinho na carne para o romano, porque os romanos não conseguiram dominar a Gália. Os gauleses os caras eram demais, irmãos, eram fortes demais. Tanto é que a Gália, os gauleses, né, pertencem ao Império, ou hoje, né, ao Império Britânico. E esse muro de Adriano foi feito o quê? Adriano, o imperador, construiu esse muro para dividir entre os povos conquistados e não conquistados, ou seja, para lá não vão mais. Até aqui é o limite máximo que a gente consegue, o Império Romano consegue atingir, porque quanto mais povos eles conquistavam, mais distantes os exércitos ficavam de Roma. E quanto mais ficavam distantes, mais dispersos, e a dispersão gera ausência de poder, de dominância, porque não tinha um exército para cobrir toda a terra. Não tinha como dominar, enquanto os bárbaros não ficaram parados depois da dominância. As rebeliões foram surgindo, eles precisavam firmar estacas. Então eles mesmos reconheceram, mas até onde eles dominaram, eles implantaram a Pax Romana. Eles colocaram estrada por tudo, irmãos. E aqui vai falar depois, nas rotas marítimas e terrestres, o que foi criado por eles foram coisas que foram para beneficiar o Evangelho. Como Deus é tremendo. O que Deus faz quando Alexandre o Grande domina toda a Ásia na época? O Alexandre o Grande ele obriga todo mundo a falar o grego na época. Olha, interessante. Ou seja, o povo falava o grego fluentemente. Qual foi a língua que veio a Bíblia para nós? Era o grego. O povo da época tinha acesso, quando os escritos começaram a circular, tinha acesso a isso. Agora, os romanos vêm e abrem as estradas. E as estradas ligavam dos grandes centros até as cidades mais distantes. Vai por ali que Paulo mais tarde vai fazer suas viagens missionárias. As rotas marítimas, que Paulo vai dizer que embarcamos um navio X e foi até tal, foi até Creta, de Creta partimos para tal ilha e de lá fomos a Roma. Como é que como é que, irmãos, não tinham essas rotas marítimas? Essas rotas marítimas foram criadas pelos romanos, tanto para os exércitos quanto para a questão do comércio. Isso favoreceu o Evangelho. Deus já sabia disso, então Deus já preparou. Como é que eu vou fazer agora? Às vezes eu fico pensando, meu pai e o filho, pensando na eternidade, né, que vocês não soubessem tudo. Mas vamos fazer agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar agora o mundo para os romanos, porque os romanos vão ensinar agora o povo a ser um pouco mais, que saiba administrar, um povo que saiba, por exemplo, tinha um senado, tinha uma organização militar, e aí eles vão fazer o quê? Vão preparar as rotas, porque mais tarde vem Paulo e a igreja vai evangelizar. Eles vão preparar os caminhos pelo meio dos mares, isso vai ser tudo organizado mais tarde. Para nós parece uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Para Deus foi exatamente o cumprimento do plano dele. Então eles vêm e trazem isso. Uma política específica para a Palestina passa a ser reconhecida como um povo, não é mais um qualquer, ou seja, é reconhecido como um povo lá, era uma nação, então uma nação que precisava de administração mais bem consistente lá. Vamos falar sobre isso, como é que foi dividida a Palestina. Os romanos permitem que os judeus manifestem as bases da sua religião e governam através do Sinédrio, ou seja, dão poderes para ele. O Sinédrio agora tem um poder, o Sinédrio é um senado, né? O Sinédrio é um senado formado por cidadãos com mais de 35 anos, nascidos judeus com influência, membros de alguma forma, de alguma das seitas judaicas da época, que tivessem influência para ser senadores. Esses senadores, o José de Arimateia inclusive é um senador, né? Esses senadores tinham poder, né, de influência. Agora eles sim, o poder deles tinha dominância sobre Jerusalém, embora estivessem sujeitos a Roma, mas tinham poder ali. Eles não eram todo poder, não era o STF não, mas eles tinham poder lá dentro. Eles tinham poder, não mandavam em tudo que nem os caras, mas eles tinham poder lá dentro. Então eles dão poderes porque eles sabiam que o judeu era arredio, o judeu não aceitava ser governado por um povo de fora. Então o que eles fazem? Dão poderes para que o povo deles mesmo governe eles. Mas esse governo está submisso a Roma. Os romanos eram muito sábios, irmãos. Então, após a morte de... Eu estou correndo aqui para nós entrar num novo assunto, né? Após, então, a divisão e reinar na Palestina sob o Império Romano. Olha só que interessante. O primeiro cara a dominar a Palestina... Vamos ler aqui o texto que está em negrito ali, né? Durante o período de dominação romana, a Palestina estava dividida em 5 sub-regiões: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Traconites.
Sobre essas puseram os romanos governadores semitas, ou seja, que eram do povo, né? Tais como Antipater, Idumeu, Herodes o Grande, que era Idumeu também, e após a morte de Herodes, a Judéia é dividida entre seus filhos. Temos que entender uma coisa que José fala sobre isso. Quem é esse Herodes? Esse Herodes, irmãos, é o pai de todos que vieram depois, dos demais Herodes. Esse cara é o cara que vai ser o primeiro a receber um título de rei. Herodes não era rei dos judeus. Herodes não nem judeu de nascimento, ele era Idumeu, era de outro povo. Mas Herodes conta José que era um grande estrategista militar, um grande soldado. E ele ganha algumas batalhas para o Império Romano, o que faz ele ganhar o favor de César. Logo, ele volta para sua região e recebe a Judéia como os parte do seu governo. Ali ele divide no meio, uma parte dessas 5 subdivisões, eles dão ali, deixa eu ver se eles dão deixa eu ver aqui o nome do cara que ele se viu. Aqui para Antipater, e a outra parte eles dão para Herodes. Esse Herodes, que é Idumeu, ele é constituído como rei. Herodes é o rei, não era rei, irmãos. A gente parece que Herodes era irmãos, Israel não teve mais rei davídico, da linhagem Davi judeu depois disso, não teve. Herodes não era rei. O rei era um termo, era uma vamos dizer assim, um patamar que era dado para eles, mas não era que eles fossem linhagem davídica, não era. Então esse primeiro Herodes assume o reino, né, um reino, né, a Judéia, e ele governa. Após a morte dele, passa a ser olha interessante, passa-se para os 3 filhos dele. Quem são 3 filhos? Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Arquelau, irmãos, é o camarada que vai estar naqueles dias após a mortandade das crianças, né, quando Jesus nasce, a questão toda. Arquelau ele está após, é o que vem depois, né? E Herodes Antipas vai ser muito citado na Bíblia. Mas a história diz que esse Arquelau ele vai tão mal, que Roma se vê pressionada por um governante romano ali. Então, a partir desse momento, vai para lá o que passou vários, não sei se está aqui descrito o número que passaram ali, mas passaram vários governantes, e um deles vai ser Pôncio Pilatos, que era um governante de uma daquelas subdivisões. Ele ficou responsável por Jerusalém, embora o seu domínio fosse Cesareia Marítima, que era a cidade mais importante. Só que toda vez que tinha Páscoa, tinha as festas judaicas, ele pegava toda a indumentária militar de Cesareia Marítima, porque Cesareia Marítima era um lugar que era fácil aportar. Tinha portos ali, era um lugar que precisava de proteção, um lugar de negociação. Judéia, irmãos, um lugar que não produzia nada para eles. Então o que eles faziam? No dia da festa de Páscoa, ele pegava toda a sua indumentária militar e ia para Jerusalém. Ele tinha uma casa de Jerusalém, a casa do governador. Porque ele sabia do sentimento que havia do judeu naqueles dias, o sentimento ardio de rebelião. Porque nascia dentro desse sentimento, o povo vinha de tudo até lado, irmãos. O Hernando Dias Lopes disse que a população de Jerusalém quintuplicava naquele dia, 5 vezes maior o número que tinha em Jerusalém, de judeus. E aí quem se sentia nacionalista, vinha, florava, lembravam-se da rebelião dos Macabeus, lembravam que um dia Davi reinou e aquela coisa, e para ele acalmar, naquele dia ele trazia todo o exército que tinha sob o seu governo, trazia para Jerusalém. Mas nós estamos aqui, vocês não são livres. O judeu estava lá no templo sacrificando, estava lá e de repente ele olhava e lembrava, nós não somos livres, nós estamos aqui. Fazia um desfile, a história de Jerusalém, o desfile de entrada dele era triunfal em Jerusalém, fazia um desfile dizendo assim, nós estamos governando, quem manda em vocês é um romano, para apagar, para extirpar aquela ideia de rebelião. É o que pensam fazer hoje em dia com a igreja. Só que a diferença é que Jerusalém, Israel sempre foi voltado para o templo. A igreja jamais deixará de existir. Pode fechar as portas, pode proibir os cultos, irmãos, as reuniões, pode proibir. A igreja está viva, porque ainda que calar nossa boca, está viva dentro de nós isso. O reino está em nós. O reino está em nós, né, irmãos? Eu sempre falo assim, irmão, pode fechar as portas, pode proibir culto, pode fazer o que, mas pode o que fazer. Pode amarrar a boca, pode arrancar a língua fora, não tem uma arrancada aqui dentro. Eu falei esses dias, irmãos, que a prisão não é a cadeia, a prisão não é o grilhão, a prisão é a ausência de certeza de salvação, de paz na alma. E essa liberdade nós temos. Nós sabemos para onde vamos. Então, não adianta. Eles faziam tudo isso, mas o judeu estava ali dentro. Nós não somos escravos. O que mais? Tem 3 grupinhos aqui que eu gosto de falar. Fariseus,
saduceus e herodianos. Quem eram os fariseus, irmãos? Vamos lá, comenta aí, deixa eu falar. Quem eram os fariseus? Chamaram, viram o xingamento, seu fariseu, né? Mas fariseu parece que é uma coisa muito feia, né? Ó, seu fariseu. O pessoal xinga bonito, o crente xinga bonito, né? O crente para não dizer palavrão, diz, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, né? Quer dar um dedo mindinho, porque dedo mindinho só existe, irmão, para criar uma unha feia e para bater no canto da mesa, né? Eu nunca vi dedo mindinho chinela havaiana, irmão, não combina. É só para ter uma unha feia, cuidado, uma unha de dedinho mindinho bonita, quero ver, irmão. Tem que trabalhar a unha. A unha dá para baixo assim, laça no meio toda a vida e uma parte desce por cima ainda. E uma bolinha assim, ó. E justamente você dá no canto da mesa. Toda vez você dá no canto da porta aqui, ó. Se tiver, quem nunca arrancou a unha no canto da porta? Isso é culpa dos marceneiros. Fazendo esse flutuante, né? Eu faço 45 graus. Já foi desviado, um pouquinho de carneiro junto também, desviado. Esse eu não tô achando. Tá com ele errado. Agora, filho, você viu? Eu troquei no livro, não achava. Ele já pediu antes. Sim. Brincadeira, mas a aula inteira ali. Agora que o cara já buscou tudo o livro, Já fiz a prova agora, né? eu falei duas vezes. Era o livro do professor da próxima aula. Ai, Jesus. Eu peguei e entreguei, né? Não vi. Gente, quem eram os fariseus? Onde é que tá isso aí? Quem eram os fariseus? Quem era? Vamos lá. Quem era? Você me lembrou agora? Me lembrou agora o irmão Cuca. Eu contei pra você já no Cuca, né? O Cuca já nunca via nenhuma aula. Eu tinha às vezes 8 aulas no mesmo livro, né? Porque as aulas diferentes, né? Quando não ia profundo, não parava. 8 aulas no mesmo livro. Às vezes o irmão Cuca só vinha na última aula, no dia da prova. Ele entrava na porta aqui, quando ele entrava dentro, só um pouquinho, você voltava, você dava um barulho de plástico. Nem o livro tinha tirado do plástico, aí de 8 para aula, irmão. Entrava, pastor, quase que tinha caneta. Tinha caneta. Se você tivesse assistindo, como se estivesse assistindo ainda, se ele gosta, rapaz. Ele ia, passou, esquecia a caneta. Beleza. Pai, eu ia fazer a prova, mas esqueci o óculos, não vejo nada, não veio, eu me aproximo, bem aí, veio agora. 8 aulas, não veio, veio tirar. Não tá tirando plástico, não mentem. Tá na frente do povo de Deus aqui, rapaz. Era brincadeira, gente boa pra caramba, né? Só que era vereador, né? Por isso que falava assim, gente, meio mentirosinho, né? Mas era bênção de Deus. Bênção de Deus, literalmente. Vamos lá, quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Me ajuda aí, vamos lá, vamos sair daqui. Saduceus, fariseus e os herodianos. Rapidinho. Quem eram os fariseus, saduceus e os herodianos? Como é que eles eram? Qual era a característica maior dos fariseus? Meu Deus, não tem vida. Vamos lá, vou primeiro hoje lá aqui. Os fariseus eram elite sacerdotal. Não sei porque era lendo no livro aí. Só você falar. Era elite sacerdotal da época? Não. Eram as pessoas de mais influência, que tinham maior poderio financeiro e eram tidos como separados, o santarrão da época. Só que a palavra fariseu quer dizer separados, né? Santos. Eram aqueles que tinham a veste no chão, aquela questão toda. Eram os que tinham por maior os cuidadores da lei. Então, o fariseu, irmão, não era um povo ruim. Era um povo que cuidava, talvez fosse o povo que mais cuidava da lei na época. Por que Jesus xingou com os seus fariseus? Né? Jesus estava dizendo o seguinte: vocês cuidaram tanto da lei, mas tantos costumes que eles criaram até. Foi criado mais de 600 leis, irmão. Para cima já não bastavam as leis, ainda mais 600 criadas, né? Mas eles eram muitos, eles eram os guardadores da lei, os que se diziam os verdadeiros guardadores da lei. Quem eram os saduceus? Como eles se comportavam? Quem era? Vamos lá então, vamos de novo. Vamos lá, gente. Saduceus era um grupo que era quem detinha o maior poder sacerdotal. A maioria dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, vinha da família dos saduceus. Eram muito influentes na sociedade da época, inclusive sobre o Império Romano, os governantes romanos. Só que os saduceus, eles tinham uma particularidade. Eles não criam nem em anjo, nem em ressurreição. Tanto é que Jesus confrontou eles e Paulo foi sábio demais, irmão. Quem já deu aquela parte que Paulo vai levado pelo Sinédrio, Paulo era sábio, porque Paulo era fariseu. E aí Paulo chegou lá e diz: olha, é o seguinte, falando sobre ressurreição, né?
Ele joga porque estavam tentando confrontar ele e os fariseus e os saduceus estão ali. E ele joga a questão da ressurreição, ele joga a questão de anjos no meio e entrar no debate, porque ele era fariseu e os fariseus começaram a defender o Paulo. Paulo pega e joga o saduceu contra o fariseu ali, o cara era tremendo. O homem, vocês nem palavra falar dele, né? Então os saduceus, eles não criam em ressurreição nem anjo. Ou seja, era um grupo que era, um era ortodoxo demais, o outro era legalista, mas não tinha graça, não tinha fé para crer no sobrenatural. E quem eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo que nem era tido como uma seita, porque a gente tem que entender que as demais eram seitas. Haviam 13 maiores, né? 7 mais importantes, e eles eram uma seita. Os herodianos não eram tidos nem como seita do judaísmo. Os herodianos eram um grupo político que apoiava a família de Herodes, né? Apoiava a família de Herodes, totalmente políticos, irmãos. Totalmente políticos. Apoiavam a família de Herodes e queriam sim a independência da Judéia, mas com o governo romano. Por quê? Queriam a independência da Judéia, mas sob o governo romano. Percebam que são 3 classes aqui. Ele não está falando sobre cada uma delas, vamos falar de sobre 7, né? Mas tem 3 classes bem distintas aqui. Primeiro, os que falam e cobram dos outros e não vivem, né? Nem entram pela porta, deixam a porta nem entram. Os outros que falam de tudo, mas não creem em nada. E por último, só pensam em ganho, os políticos. Tem esses 3 grupos da igreja, não dá para pregar sobre isso, né? Tem esses 3 grupos da igreja ainda hoje, né? Tem fariseu, tem saduceu, tem gente que quer que todo mundo guarde, todo mundo cuide, todo mundo faça e cobre todo mundo, mas ele não cuida. Tem gente que não crê em mais nada. Não crê em mais nada. Se falar a profecia não vem de Deus, essa pregação não vem de Deus, foi ele falou por cada carne, né? Isso nem os herodianos, são só ligados no que podem ter, ou literalmente só ligados na política. Eu não estou falando política humana só, é só politicagem, só ver o que ele pode tirar de proveito. Esses 3 grupos estão na igreja. Jesus. A última vez que eu vi Jesus nesses 3 grupos, ele montava um chicote na mão. Mas deu no lombo valendo lá dentro dele. Lá foi. Eu penso na grana que Jesus estava naquele dia, irmão. Quem está lá, sabe para ver? Quem sabe sobrava até para mim uma chicotada, mas né? Mas para ver, mandando Jesus juntou aqueles pedaços de corda, 3, não foi uma só, foi 3 cheios de corda, e deu no lombo dele. Mas deu valendo. Estava na casa dele, a casa de meu pai, chamava casa de oração, juntou e deu. Entrou no barquinho depois, foi para o lado do rio, continuou do lado do mar lá, o pessoal esperando de pé, com o lombo só marcado de tanta pancada para saber porque tinham apanhado, mas estavam lá de pé esperando Jesus. É interessante que Jesus provoca esse sentimento, né? O Hernandes diz que Jesus é esse ser que provoca sentimento diferente nas pessoas. Por uns ele é amado, por outros é odiado, por uns ele é querido, por outros ele é, né, irmãos? No mesmo lugar tem pessoas que amam Jesus, tem pessoas que odeiam Jesus. Tem pessoas que creem em Jesus, tem pessoas que Jesus provoca isso. Com ele quem não ajunta, espalha. Jesus é bem claro, Jesus é ali, ó. Comigo não tem 2 lados, comigo é um só. Quem não é comigo não ajunta, espalha. O pessoal vai falar aqui do amor de Jesus, o amor de Jesus é amor, é verdade, né? Amor, mas é justiça. E por último, Jerusalém. Jerusalém. Não somos escusados de frisar que a cidade de Jerusalém possuía papel importante na constituição da política e da religião do tempo romano durante o Novo Testamento. Embora estivesse subordinado à organização civil da Judéia, que não se diferenciava muito de outras partes da Palestina, era a principal cidade da Judéia, ou, como afirma Dana, a capital provincial, operando como centro de comando, promulgando leis, julgando casos e arrecadando impostos. Isso não podia faltar. Jerusalém é um ponto estratégico. Eu falei aqui, né? Eu sou péssimo em desenho, mas já falei que para quem já viu o mapa, né? Jerusalém, ela fica, o Egito está aqui embaixo, né? Aqui em cima estaria o que seria, né? Do lado aqui, desse lado do mapa aqui, seria o que era a Pérsia e o que foi a Média, né? Desse lado aqui. Daqui, de onde veio o Império Romano. Aqui está o Egito e aqui bem, aqui o mar, enfim, bem nessa, digamos assim, nessa parte aqui, ou seja, um grande canal, está Jerusalém. E é por isso que tomar Jerusalém era tão importante, porque quem tomasse Jerusalém tinha acesso aos 3 ou 4 impérios da época, as maiores nações da época. Então Jerusalém era o que é chamado pela teologia de cotovelo das nações, a grande encruzilhada das nações. Todo mundo passava por ali, né? E é muito forte isso, irmãos, porque ali também é um lugar de Jerusalém é um lugar de acesso muito fácil pelo mar. Tanto é que quando a Guerra dos 6 Dias aconteceu, quando eles viram, os judeus perceberam, já estavam em cima deles, né? Só Deus que livrou o povo naqueles dias, né?
como vou dizer mais guerra, porque Israel é um lugar de fácil acesso. Porque pelo mar aqui, se você passar, aqui, a primeira parte aqui é a nossa famosa faixa de Gaza, né? Que é o lugar da maior densidade demográfica do mundo, né? A faixa de Gaza aqui é onde há cristãos e há árabes, né? Que há um muro também aqui, né? Um muro aqui que construído por Israel, que eles não passam para lá. Então aqui, embora Israel preste socorro para esse povo aqui, tá? Israel presta socorro, inclusive é documentário do povo lá testemunhando, os árabes testemunhando como Israel tem cuidado deles. O mundo árabe diz que Israel deixa de morrer de fome. Não, não está. Então aqui, quando Israel voltou, irmãos, em 1948, que Israel foi repatriado aos poucos, né? Em 1948 foi emancipado pela ONU. Mas quando os navios foram voltando, acho que foram 52 navios antigos conseguiram entrar aqui para tomar de volta a terra para eles, foram se repatriando devagarinho, né? Quando Israel foi declarado pela ONU, já tinham muita gente morando lá. Quando eles foram voltando para cá, na frente aqui, irmãos, uma armada inglesa não permitiu que eles voltassem. A armada inglesa não permitiu que eles voltassem. A história é muito profunda, não tem tempo de entrar nisso, né? Mas o Brasil rejeitou receber navios de judeus aqui fugindo da Segunda Guerra Mundial. Rejeitou. O governo brasileiro mandou de volta para morrer lá nos campos de concentração do Hitler. O Brasil tem uma dívida com Israel, tem uma dívida gigantesca também. E o Brasil rejeitou, mandou de volta, porque naquele momento histórico o Brasil tinha uma aliança com o governo de Hitler. Inclusive teve uma corrida de carros de Fórmula 1 aqui no Brasil, disputado entre um carro nazista e um carro brasileiro, né, de Fórmula 1 na época. Então, não era Fórmula 1, era aqueles carros que parecem um grão de arroz, assim, com aquelas rodas do lado, enfim. Aquilo não sei se era Fórmula 1 já, mas foram recebidos no Brasil aqui, os nazistas, tudo, né? E aqui a armada inglesa não deixou eles entrar. Mas não se sabe como, e o historiador é forte, mas diz assim, não se sabe como, não há explicação, senão por uma intervenção divina. 52 navios conseguiram passar por aqui, carregados de gente, não tinha mais espaço, o povo penetrou na terra deles, conforme Deus havia prometido que se faria. Até 14 de maio de 1948, quando Oswaldo Aranha, brasileiro, volta na ONU e dá o Estado independente de Israel, cumprindo Isaías 54. 54 não faz memória, isso é tremendo demais. Isaías capítulo 9, perdão. Aleluia. Então está dando glória a Deus. Então não fixa na vontade, glória a Deus. Vamos lá, prossigamos. Vamos ler mais um pouquinho aqui. A situação econômica e social do período de dominação romana. Então, como era aquele momento histórico, como eram as classes divididas em Israel durante esse período aí. Então, temos primeiro, mais importante de todos, a aristocracia. Como é que era a aristocracia, irmão Antônio? Lê para nós aí. Era a classe mais rica e poderosa e acompunha-se de uma minoria da população. Era formada pelas famílias do imperador, dos senadores e daqueles que ocupavam cargos políticos importantes. Esta classe estava assim dividida. Irmãos, mas olha, vê o que é interessante. O Augusto Nicodemus, ele fala que a história ela vai ser nossa pedagoga, nossa coveira. Se nós não aprender com a história, ela vai nos sepultar. Irmãos, isso aqui não é agora? Olha só, a classe da aristocracia era uma minoria que detinha o poder. Era a família do imperador, que o Senado aqui junto, né? Senado, irmão, o Senado, pelo amor de Deus. Em Roma, os senadores se uniram para matar o imperador, né? Fecharam uma sala lá e o Brutus, velho, que era enteado do imperador, matou. O mais próximo, peraí, até tu, Brutus, meu filho, né? Era filho mesmo de criação, né? E matou. Então, o Senado romano fechou, tá certo que o imperador naquele dia tá meio feio, o império estava em decadência, mas eles fecharam o cara lá dentro, mataram ele durante a sessão do Senado, né? O Senado foi morto. E aí, perceba que os caras estavam na época, a herança já não é boa. A herança já não é boa, né? Então aqui não tá divergindo muito da atualidade. Quem é que tinha o poder? Família do imperador, o Senado, né? Uma minoria da população. E essa minoria compunha o quê? Essas ordens, esse grupo. Ordem senatorial, né? Que eram os mais alto grau da sociedade romana, composta por senadores e famílias. Sabe a história? O que o Augusto diz na história, vai ser nossa pedagoga, nosso coveiro aqui, ó, nós não aprendemos com a história. Já naqueles dias a história fala sobre isso. Nós não aprendemos com a história, nós não aprendemos depois. Ainda continua até hoje um grupo sendo o mais privilegiado. Né? Não mudou nada.
Pior não é nada, né? Pior é que eu estava fazendo observação esses dias, né? E olhando pessoas que passaram, por exemplo, no Senado, né? Eles estão lá há 200 anos no Senado. O Caixinóis não tinha vontade para o senador. Ah, o fulano estava votando nele. Agora parece que abriu um pouco a mente nossa, brasileiro, mas é cultural. Ah, o fulano sempre foi senador, ele é senador mesmo. Né? Sempre foi senador, ele é senador, mesmo se ele mais um tempo de Senado, porque afinal de contas não está fazendo nada, mas também essa era a cultura do brasileiro, né? Agora pela primeira vez a gente fala sobre política. A criança ao idoso fala sobre política, né? Fala até demais, mas enfim. Próximo, Ordo Equestre. Era um título honorífico conferido pelo imperador geralmente aos ricos que iam à guerra. Se um rico for à guerra, ganha um título. Se o pobre fosse à guerra, obrigação. O rico, cara, olha só, né? O cara foi para a guerra, né? Eu vi essa semana aquele príncipe que abandonou o principado lá, né? Que ele foi para a guerra, né? E ele agora quer os títulos, porque quando ele abdicou de ser herdeiro da família real, né? Ele abdicou. Os caras, né? É incrível, né? Incrível isso, mas ele abdicou de ser herdeiro. Que ele é o 10º, né? Porque até morreu. A rainha não vai morrer nunca, né? Então, um dia você botar o príncipe Charles, que é o filho, a rainha está lá 250 anos, né? Quando a rainha disse que quando explodiu o Big Bang, que ela disse, nossa, como é que foi? Foi um dia tenso aquele dia quando explodiu o Big Bang, né? Eu vi a história, contaram a Cris quando eu para mim, meu Deus do céu. Se quando Adão foi criado, Adão olhou para o lado e disse assim, quem é essa senhora aqui? Aí o senhor disse assim, não sei, quando eu chegar já estava aí já. A mulher, até o Salomão em cima dela, né? Então, a mulher está lá 250 anos, né? Mas a história é linda. A Rainha Elizabeth é a única da família real dela toda ali que nunca deu escândalo. Sabe, a história era linda. Ela assumiu o império, né? Ela ainda é rainha soberana sobre 19 nações, né? E 19 nações ricas, que pagam impostos ainda para a família dela. Né? Mas quando ela assumiu o trono, após a morte do pai dela, ela era uma jovem, era recém-casada, uma menina. Ela foi coroada e no mesmo dia que ela tomou o ar, assim, conta a história, estava assistindo a história dela esse dia, e mostra o vídeo, né? Quando ela recebe a notícia em cima de uma ponte, em cima de um laguinho lá dentro, de um dos palácios, enfim. Quando ela recebe a notícia, assim, ela para, respira, passa um tempo sozinha, entra no palácio, começa a mandar cartas para todas as nações. Cartas não, era telegramas para todas as nações da época, que eram nações amigas, dizendo que ela tomaria o poder, que era para ficar em paz, porque tamanho e poder da Inglaterra, né? Então ela teve que no mesmo dia se recompor e assumir o trono. Então ela tem um testemunho, ela por exemplo, tirou a irmã dela que fez um monte de escândalo, ela tirou no caso, a posição de princesa, né? Tirou, e depois devolveu, mas só que ela tomou uma posição realmente que alguém tinha uma qualificação para estar naquela posição. E agora o neto dela, né, mais novo, abdicou, não quer mais e tal, mas agora ele quer ser reconhecido, porque afinal de contas ele foi servir o exército, os que ele tem, as patentes dele foram tiradas dele também, né? Foram tiradas, ele se tornou um soldado raso, mas não tivesse servido, e agora ele entrou porque ele quer as patentes dele de volta. Ele está arrependido que ele perdeu, que ia voltar, né? Mas enfim. Então essa questão de poderio da época que era dado, nesse momento histórico que era dado, o rei, o governador, o rei, o mandante dava essa posição para os ricos que fossem à guerra. Foi um rico para a guerra para mostrar bonito, nem que não combatesse ninguém, né? Mas foi e voltava, era honrado, né? Porque quem voltava era o rico, né? Porque o pobre era o primeiro pelotão, né? Para quem já assistiu questão de guerra antiga, irmãos, você vai ver os líderes, os capitães jamais vão na frente de batalha e jamais vão ser atingidos. Quem já viu aquele filme, eu falo muito de filmes, né? Quem viu aquele filme lá, o Patriota, com aquele ator que fez, o diretor que fez Mel Gibson, o Patriota, quem já viu? Filmaço. O cara que eu gosto daquela parte que levanta a bandeira assim, na hora mais importante do filme, eles colocam a bandeira americana, os caras são tops americanos, são top. E ele, esse patriota, ele faz o que nesse filme? Chega uma hora que você vai matar os capitães. Aí tem uma reunião de paz dos dois lados, os ingleses e os americanos, olha, não atire mais dos capitães. Você sabe que na batalha os peões não vão morrer, ou seja, os soldados, nós capitães não podemos morrer. Porque imagina a anarquia que vai virar isso aqui se morrer os líderes. Não, a partir de agora vão mandar atirar só nos capitães. Só na cabeça dos caras. Não, vou mandar atirar. Só na cabeça. Cada vez que matar uma mulher, não sei como é que era a coisa que ele fala, vou mandar matar um capitão. Os capitães entravam na batalha escondido, né? Porque os capitães não iam para a batalha, eles lideravam, porque afinal de contas era estrategista, né? Quem ia morrer era o espião. Povo que ninguém ia sentir falta. A outros, decuriões, título honorífico, ou seja, alguém dava para esse título. Eram os membros dos conselhos da magistratura de uma cidade, geralmente ricos e respeitados por seu sucesso
e administradores locais da cidade. Cargo de magistratura romana, que eram achegados, ou seja, abaixo dos decuriões. Cônsules e procônsules, procuradores, prefeitos e governadores. Olha, estava feio já na época, ele já estava ali por baixo, né? Eles continuam lá, né? Os ratão, né? Os ratos estão por baixo, lá por baixo. E a mais que tinha ali? Tinha ainda... Tinha mais ainda mesmo. Tinha ainda, agora começa a parte mais ruim, os escravos. Tinha os escravos libertos e os pobres. E entra... A coisa tão ruim que entre os pobres tinha duas classes. Os pobres que tinham direito a mendigar e os pobres que tinham direito a nada. Que eram para ficar obrigados a passar fome e deu para bola. Entre uma coisa que eu tiro o chapéu para os romanos, irmãos, é que eles eram muito organizados. Não tinha bagunça no império, era muito organizado. Os escravos, né, os quírios, eles serviam aos domínios, seus dominantes. Os escravos, olha só, socialmente o escravo, doulos no grego, ou servo no latim, eram toda pessoa que não possuía direitos, em cuja liberdade estava nas mãos de outrem, que era para os gregos o quírios e para os romanos domínios, isto é, o amo, o senhor. Nessa situação estavam o fisicamente escravo. Quem é fisicamente escravo? Que é tanto escravo propriamente dito, quanto também aquele que se coloca em estado de servidão para poder sobreviver. Como, por exemplo, a pessoa que, não tendo com que se pagar as suas dívidas, se submetia ao regime de trabalho forçado a fim de pagar o débito. Esses, por exemplo, são geralmente chamados nas páginas do Testamento de servos. Olha só que interessante, os servos. Por várias condições, as pessoas tornavam-se escravas durante esse período. Às vezes por condição social, pois a mesma já nascia de mãe escrava, às vezes por ser prisioneiro de guerra ou por necessidade pessoal. Quando é que era um servo? E a diferença do servo e do escravo é que o servo era aquele que se fazia escravo. Eu tenho a dívida, vou pagar, não tenho dinheiro, vou trabalhar para ti tantos anos, porque o judeu tinha um ano da remissão, né? Tinha um ano do jubileu, o ano que eles libertavam o escravo. Mais de tantos anos eu vou trabalhar para ti como escravo teu, eu trabalho forçado. Ou seja, eu sou livre, nasci livre, mas vamos fazer escravo. Nós nascemos livres. Então agora você é escravo para me poder pagar a dívida, ganhar tanto. Ele pagava para você, não era um empregado, mas era um servo. Empregado tinha direitos. Agora a gente vai ver depois já um pouquinho da Constituição nascendo aí. Mas ele era escravo, mas porque ele queria ser escravo. E os libertos? Os libertos eram de duas categorias: os nascidos livres e os escravos que foram libertos. Aqueles que nasciam livres, né? O primeiro, né, chamava-se de igenui e o segundo liberti. O filho de um escravo era considerado igenus se os seus pais eram livres quando esse nasceu, se não eram considerados filhos de escravos. Uma vez liberto, o escravo ascendia a uma posição social. Essa libertação poderia ocorrer com um gesto de consideração do seu senhor ou diretamente pela compra de sua liberdade. Agora me diga como é que o escravo vai conseguir comprar a liberdade se não tinha direito para nada. Mas tem o direito, peraí, você pode se tornar livre, né? Porque se você puder, como é que vai comprar? Como é que ele vai comprar? E temos que entender também que os escravos eram vendidos pelo seu próprio povo, tá? No Brasil aconteceu isso, né? O pessoal que foi para o Brasil como escravo, por exemplo, foi vendido por nações africanas. Para quem assistiu um documentário agora sobre escravidão, né? Uma história de escravidão, uma história de liberdade, algo desse tipo assim. É um documentário que é feito por Morgan Freeman, muito bom o documentário. Claro que vai aprender muito, é muito tendencioso, mas é bom a parte histórica. E eles chegam lá e eles falam, aqui ó, tal nação africana vendeu tantas milhões de escravos para fora da África. Porque uma nação que vencia a outra nação tinha direito de domínio sobre ela. Você foi vencido, você agora é meu escravo. E eu vou fazer com você um pacote, vou vender para o pessoal de fora. Os homens que compraram estão vendendo. Os próprios africanos venderam o povo africano para as demais nações do mundo. Tá? Depois foram vendidos mesmo. Depois a África foi dominada, boa parte da África foi escravizada por várias nações, inclusive a Inglaterra, uma das nações que mais dominou lá, né? Enfim, escravizou aquela região. Dúvida, gente? Fala. Não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa, não estão aprendendo nada. As pessoas só estão aprendendo muito, não estão aprendendo nada, né? E os pobres? Aqui já é a classe mais que a gente se entende, né? Olha os pobres. Segundo Ares, a maioria da população das cidades era composta por essa vasta, complexa gama de pessoas que situavam-se socialmente muito abaixo da aristocracia. O livro também, o escritor aqui, né,
Você está falando agora? Eu tenho certeza, na descrição de 2021. Será que não dá uma olhada aí, não tenho? Aristocracia, qual é o negócio aí, mano? Qual é o manto do negócio aqui, irmãos? A aristocracia dominando, né, com favor do imperador, aquela coisa nada toda. O pobre, o escravo, tem direito de comprar a sua liberdade, não vai comprar nunca, porque não sobra um quilo no bolso. Como é que vai comprar? Irmãos, como é que... Não, mas olha, veja bem, tem oportunidades, né? Porque parece uma propaganda política enganosa. Enganosa não tem uma verdadeira, né? Uma propaganda política, porque afinal de contas você pode ascender a um cargo maior amanhã, né? O cara só tem para comer. Como é que vai ser algo diferente, né? E os pobres? Tinha dois grupos, ó. A classe dos pobres está dividida entre penês e... deixa eu ver se consigo ler isso aqui. Pitochos. Para Ares, os penês eram todo aquele que não possuía o suficiente para sobreviver, para poder viver sem trabalhar. Sabe que coisa? Mas então, o pobre, se o outro escravo não tem direito a nada, agora o pobre para sobreviver sem ter para trabalhar, né? Esse não era pobre para, como conhecemos atualmente, mas alguém que possuía um tipo qualquer de bem, ou um pequeno sítio com alguns escravos. Não era qualquer um, tinha um escravo, né? Estava lá que não tinha nem para comer, mas tinha escravo. E não podia viver independentemente do seu trabalho. Essa categoria era a força produtiva das cidades. Por vezes eram médicos, artistas, olha que deu diferença. Porque hoje em dia, se fosse, porque artista junto comigo não tinha Rouanet na época, se tivesse Rouanet não estava aqui, né? Agora já estaria de volta, né? Está voltando já. Pastores, olha que coisa tremenda, né? Peões, pega, toma da tua também agora, né? Já aqui pastor de ovelha, né? Pastor de igreja, mas olha que se encaixa também, né? Já os pitochos, por outro lado, estando abaixo dos penês, eram levados a mendigar para que pudessem sobreviver. Um grupo era pobre, mas não era tão pobre assim. Tipo assim, não, considerando pobre porque tinha que trabalhar, basicamente era isso. Era isso aí, né? Não era possível viver, tipo assim, eu não vivo só de renda na minha propriedade. É nossa classe média, não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar um pouquinho também. Gente, parece, olha isso, mas isso eu admiro, a gente brinca, mas eu admiro a organização deles. Isso aqui é fantástico, né? A organização deles está muito à frente do tempo deles, né? Coisa fantástica. Mas os pobres. Tinha mais! Tinha os camponeses. Né, que eram os camponeses, estavam associados aos pobres em razão de situação econômica. Eles se encontravam, primeiramente, para ser proprietário de um pequeno lote, exigia-se em certos locais a condição de cidadão. Ou seja, o cara ser camponês, então o cara, para ele poder produzir, já tinha que ser cidadão. Só que para ele ser cidadão, tem outra questão: um cidadão, o que era? Havia pelo menos duas perguntas que circulavam entre as classes sociais romanas. A primeira era: se o homem era livre, era cidadão. E se fosse, a qual classe da sociedade ele pertencia? E se ele possuía terra? Ou seja, a pessoa só valia se o cara fosse cidadão, né? Se possuísse alguma coisa, e o que é que ele possuía? Tinha terra? Não, o cara é cidadão, mas não tem. Não presta para nada. É medir o homem pelo aquilo que ele tem ou pensa ter. E também, vamos de novo dizer que nós não estamos muito longe disso, né? Somos valorizados por aquilo que nós achamos que temos muitas das vezes. E a cidadania como resultado de condição de nascimento. Olha só que interessante, tinha algumas condições do cara, porque a maior busca do povo romano era da pessoa que não era romana, perdão, era se tornar um cidadão romano. Tanto é que quando Paulo é açoitado, lembra que Paulo é açoitado, e aí Paulo é açoitado e tal, e aí o pessoal chega para ele, joga na prisão, e depois que libertar ele, ele diz: não aceito. Nós somos açoitados